O Arquivo Histórico FG tem o objetivo sempre de trazer conteúdo para você, fatos verídicos relacionados a relatos da biografia de celebridades famosas e conhecidas nacionalmente, artistas da música sertaneja e da música popular brasileira e gospel e outros que já terminaram as suas carreiras na trajetória de suas vidas por esta terra. Vamos recordar estes ícones que fizeram parte da nossa cultura brasileira. Inscreva-se e siga-me, curte e compartilhe. Na sequência do vídeo, vamos relatar a biografia desta personalidade da imagem aqui na tela. Desperta, Brasil, Brasil, está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador. Pecador, está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Missionário Manuel de Melo nasceu em 1929 no lugarejo de Amoroso, município de Água Preta, aproximadamente 150 quilômetros da capital de Pernambuco. Uma numerosa família dedicava-se à agricultura, residindo em uma casa com espaçosas dependências, varandas e ao lado curral e estrebaria, de frente a um pasto verdejante. O pai era João de Melo Silva, brasileiro, casado com Doralina Soares da Silva, brasileira de descendência holandesa. Em meio a esta família, a 20 de agosto do ano de 1929, nasceu uma criança a quem foi dado o nome de Manuel de Melo e Silva, comumente chamado pelo apelido de Neco. Manuel de Melo teve sua infância em desenvolvimento normal. Manuel de Melo crescia e interessava-se pelas coisas de Deus. Aos 9 anos de idade, foi batizado com o Espírito Santo e já sabia de cor mais de uma centena de hinos da harpa cristã, além de recitar vários salmos e diversas passagens da palavra de Deus. Depois dos 11 anos de idade, Manuel pregava para auditórios de 100 pessoas que eram sacudidas pelo poder de Deus, que fluía de sua mensagem, o que veio a provocar certos ciúmes a pregadores mais idosos da igreja. Como pregador, suas mensagens voltavam-se de forma especial para o poder da fé e os milagres operados por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Aos 14 anos de idade, Manuel de Melo interessou-se em sua vida secular pelo ofício da construção civil, havendo se especializado nesta área. Aos 18 anos de idade, Manuel de Melo viajou para a cidade de São Paulo,
onde de início já passou por algumas dificuldades, porém fez amizades lá e, vencendo as barreiras, agregou-se na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde foi consagrado a diácono. De dia trabalhava como mestre de obras e à noite pregava nos templos daquela denominação. Mas Deus tinha planos para a vida daquele homem que ele sequer imaginava. Com o decorrer do tempo, o diácono Manuel de Melo vai sendo aquecido pelo Espírito Santo em sua fé. Com 22 anos de idade, Manuel casou-se com Ruth Lopes. Dessa união nasceram Boaz Alberto e Paulo Lutero. Em 1952, Manuel de Melo foi surpreendido por uma enfermidade mortal, paralisia intestinal, que em menos de uma semana fez com que seus parentes e amigos o considerassem como morto. Mas ele foi ungido com óleo, conforme a ordenança bíblica de Tiago 5, 14 e 15. E após a oração da fé, Manuel foi milagrosamente curado, tendo sua saúde restabelecida pelo poder de Deus. Este acontecimento fortaleceu a sua fé e o tornou convicto da operosidade dos dons espirituais. Características marcantes que acompanhou todo o seu ministério, principalmente na área de cura divina, sinais e maravilhas. Depois de ter sido curado da paralisia intestinal, Manuel viu-se impedido de continuar suas atividades seculares e passou a dedicar-se exclusivamente à pregação do Evangelho e ao ministério. Muitos se levantaram tentando impedi-lo de sua iniciativa, inclusive dentro da própria denominação que pertencia. Alguns, por não concordarem com a sua linha doutrinária de pensamentos baseados nos dons do Espírito Santo e nos milagres operados por Jesus e os apóstolos, e outros por ciúmes. Hoje, vários pastores nos contam, segundo a tradição oral, que muitas vezes na igreja, durante campanhas de missionários e pregadores famosos, muitos dos quais estrangeiros, no momento da oração, o povo muitas vezes clamava: nós queremos a oração do diácono Manuel de Melo. E quando ele orava, os milagres aconteciam de forma extraordinária. Manuel de Melo também passou a ser perseguido por muitos de fora, incrédulos do poder de Deus e motivados pelo inimigo. A intensa perseguição o levou a realizar períodos de intensos jejuns e orações que entravam pelas madrugadas. Manuel estudou a vida de famosos pregadores e analisou detalhadamente os grandes movimentos de reavivamento espiritual ocorridos no mundo. Foi ordenado ministro pela Corporação Evangélica Foursquare, com sede nos Estados Unidos. Em 1955, Manuel teve uma visão de Deus, que o próprio Manuel de Melo narra. Em 1955, tive uma visão espiritual, no qual o Senhor Jesus me apareceu e me deu ordens para começar no Brasil um movimento de reavivamento espiritual, evangelização e cura divina. E o Senhor Jesus mesmo deu-me o nome da igreja, o Brasil para Cristo, dizia Manuel. Eu obedeci à ordem de Cristo. Então começava no Brasil o maior movimento de evangelização e reavivamento espiritual de toda a América Latina. O movimento chamado de O Brasil para Cristo, uma das maiores expressões da igreja pentecostal no Brasil. O missionário Manuel de Melo firmou-se então como autêntico líder do pentecostalismo no Brasil, chegando a reunir em suas campanhas até 200 mil pessoas. Em algumas reuniões, fatos que lhe custou alto preço, Manuel foi preso 27 vezes, acusado de curandeirismo pelas curas que aconteciam em seus cultos, por causa do seu ponto de vista
não conformista, especialmente por seu pronunciamento profético. O ministro evangélico Manuel de Melo foi um líder popular de grande penetração entre as massas. Promoveu grandes concentrações evangelísticas em todos os estados do Brasil, principalmente em São Paulo. Chegou até mesmo a lotar o estádio do Pacaembu numa gigantesca concentração em abril de 1976. Na Sexta-feira da Paixão, reuniu cerca de 30 mil pessoas nas dependências do grande templo. Manuel de Melo não se deteve só no Brasil, mas viajou para todos os continentes, realizando conferências em 133 países, em igrejas, universidades, simpósios e convenções. Pregou para reis, rainha da Inglaterra, 2 vezes para o presidente dos Estados Unidos da época, dentro de sua própria sala, primeiro-ministro da Alemanha, entre outros. Foi entrevistado pela cadeia de televisão CBS, Americana, BBC Londrina, além de vários outros veículos de comunicação internacionais, como a televisão sueca, alemã, os jornais New York Times e o Le Monde. Manuel de Melo sempre foi um homem voltado para a elevação do espírito, para o bem-estar do homem, principalmente a salvação que o Senhor Jesus Cristo pode proporcionar a todos quantos se entregarem a Ele. Manuel de Melo e Silva, um nome que sempre ficará gravado nos anais da história e nos corações do povo evangélico do Brasil e até mesmo do mundo. Um homem que fez muito pela causa de Cristo aqui na terra, mas no dia 5 de maio do ano de 1990, o Senhor o recolheu. Que possamos ter em nossos corações e em nossas mentes o desejo e a determinação que este grande servo do Senhor tinha ao gritar nas praças de São Paulo e de todo o Brasil. A irmã Ruth Melo, esposa do missionário Manuel de Melo, ela faleceu aos 87 anos de idade no dia 27 de fevereiro do ano de 2019. A irmã Ruth e o irmão Manuel de Melo deixa os filhos: pastor Paulo Lutero de Melo, o evangelista Boaz de Melo, as noras Cibele Melo e Valéria Melo, os netos Paulo Lutero de Melo, 2, Fernanda Melo e Vanessa Melo, as bisnetas Manuela e Júlia. Termino aqui este relato histórico, onde eu contei uma parte somente da vida desse grande servo de Deus, que foi o missionário Manuel de Melo, aqui do Brasil. Até uma próxima oportunidade.